Eu sou Cláudia Freitas de Oliveira, professora do Departamento de História da Universidade Federal e membro do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial no Brasil. Um breve percurso histórico. Poderíamos trabalhar esse tema a partir de algumas perspectivas. A mais conhecida, a mais difundida, é aquela em que se tenta localizar a gênese do próprio movimento, do próprio acontecimento, do processo que foi a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Nesse sentido, nós podemos datá-la na década de 1970, adentrando na década de 80 por diante. E também podemos inserir essa discussão, essa temática, a partir de toda uma grande movimentação social e política, porque passava o país no período do governo civil-militar. A reforma psiquiátrica, ela atendia a demandas gritantes que aconteciam na sociedade em relação às denúncias de violências das mais diversas acometidas no interior do hospital psiquiátrico, também conhecido naquela época como manicômio. As várias denúncias sobre violações de corpos, das pessoas que estavam presentes naquele universo, elas adentraram nas mídias, na imprensa, na época, foram objetos de congressos, de encontros, foram temas bastante difundidos e discutidos e combatidos, os manicômios, sobretudo a partir do protagonismo de usuários, familiares e profissionais da área da saúde. Podemos localizar a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial a partir de uma série de movimentações que, se a gente recuar um pouquinho mais no tempo, a gente adentra no período pré do governo civil-militar, a partir de todas aquelas discussões sobre reformas de base. Então, a gente consegue localizar de uma forma muito nítida esse tema, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. No entanto, também uma outra possibilidade que nós devemos ter para abordar este tema é colocá-lo que ele vai muito além de uma questão, o tema vai muito além de uma questão de única referência sobre movimento social. A reforma psiquiátrica ela vai muito além de se pensar enquanto um movimento social. Ela é um movimento social, mas ela não é só. E não é só porque ela, hoje, em pleno 2021, nós vemos que ela está cada vez mais atuante e necessária. É importante que a sociedade brasileira tematize a luta antimanicomial no momento em que os retrocessos eles batem à porta. Em plena pandemia, em plena crise sanitária e social e econômica por que passa o Brasil, nós percebemos que antigos protagonistas, atores, instituições que estão inseridos na contra-reforma, cada vez se colocam de uma forma mais nítida e mais violenta para se colocar as suas pautas. Então é importante que a gente faça uma discussão dentro da nossa contemporaneidade sobre o que é a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Sobretudo porque a saúde mental é um tema que está posto na agenda política atual. As políticas públicas de saúde e de saúde mental, elas não estão em disputa, e de uma forma muito acirrada, há vários retrocessos nesse sentido e, portanto, devemos estar atentos e atentas em relação a um grande desmonte que acontece não só no SUS, mas também na saúde como um todo e na saúde mental em particular. Por isso que a reforma psiquiátrica ela não pode ser vista como algo datado. Ela se refere ao cuidado em liberdade, o cuidado em saúde mental e liberdade. A saúde mental ela tem que ter como princípio o cuidado nos territórios, principalmente naqueles territórios de vulnerabilidade social e econômica, onde há bastante discriminação étnico-racial, bastante discriminação em relação aos grupos ditos minoritários, a questão da LGBTfobia e tantos outros segmentos. Então, a saúde mental ela atravessa uma série de outras demandas sociais. Por isso que a gente não pode ver a saúde mental somente como um tema pertinente à saúde, mas ela é um tema social. Tem que ser discutido e tem que ser mobilizado uma série de ações para que o cuidado em liberdade seja uma primícia, seja um valor que não pode ser contestado, não pode ser barganhado. É fundamental a defesa da saúde
e do cuidado e liberdade, né? Então, por isso que essa temática ela deve ser discutida não só nos grupos de estudo, nos grupos de pesquisa, na universidade, na academia. Ela tem que ser discutida nos territórios, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas periferias, porque a saúde mental atravessa a vida de todos nós, compõe o que nós somos, né? É uma agenda também política. Então, eu convido a todos e a todas a conhecerem um pouco mais sobre o tema, a se interessarem sobre o tema também, que ele emerge bastante no 18 de maio, que é o momento onde a gente faz a reflexão sobre a luta antimanicomial, mas ele está, como eu falei anteriormente, marcado por toda a nossa vida, a vida da coletividade.